Quem eu acho que passa para a semifinal, e eu também já vou projetar uma final. É aquele momento que a gente se compromete, porque sabemos bem que a Liga dos Campeões é cheia de surpresas. Acredito muito que várias pessoas não esperavam o Benfica estar nas quartas de final, o Villarreal estar nas quartas de final. Então, tudo pode acontecer na Champions, o impossível não existe nessa competição. E vamos aí. Bom, entre Chelsea e Real Madrid. Caraca, hein? Eu acho que até esse é o mais difícil de decidir. De todos os confrontos, eu acho que esse é o mais equilibrado. O Real Madrid me preocupa muito pelo que fez na ida contra o PSG. Não jogou nada. Mal conseguiu atacar, foram 3 finalizações do Real Madrid, o Real Madrid não acertou uma bola no gol. Depois, na volta em casa, até sair aquele gol no segundo tempo do Benzema, o primeiro gol do Benzema, do erro lá do Donnarumma, ou falta, entenda como você quiser, o Real Madrid não estava conseguindo se impor no jogo, dava só PSG indo para cima, o PSG teve 2 grandes chances no segundo tempo, sem contar as que teve no primeiro tempo, no segundo tempo de ampliar a vantagem. Então, na minha opinião, essa remontada histórica do Real Madrid é mais uma pipocada do PSG do que um grande mérito do Real Madrid. Claro, o Real Madrid tem seus méritos, mas eu acredito que é mais demérito do PSG do que mérito do Real Madrid, porque o PSG tomou o primeiro gol, estava passando mesmo assim e entrou em choque. Vamos lá, Chelsea é o atual campeão. Outra questão são os entraves financeiros por conta do dono ser russo. Então o Chelsea está com dinheiro contado para viajar, o Chelsea não pode renovar, o Chelsea não pode comprar nenhum jogador, não pode vender nenhum jogador, não pode vender ingresso, não pode vender nada, o Chelsea não pode lucrar. Então isso me incomoda muito porque, querendo ou não, os jogadores ficam preocupados com o futuro, o técnico fica preocupado com o futuro, as pessoas ficam abordando esse assunto toda hora nas coletivas, então acaba afetando também dentro de campo. Não sei se até lá a situação será resolvida, porque agora o Chelsea pode ser vendido e é bom o Abramovich vender logo antes que o negócio vá por água abaixo, porque se continuar assim não vai durar muito tempo. O Chelsea tem um problema ali na precisão das finalizações, muitas vezes cria bastante e não acerta muito gol, porém tem um setor defensivo bastante fortificado, enfrentou o Lille nas oitavas de final, foi bem no primeiro jogo ali, 2-0, no segundo jogo também venceu, foi 2-1, porém correu riscos porque saiu atrás no placar, na volta. O Chelsea, 2 vezes campeão da Champions, mas o Real Madrid é o maior campeão da Champions, com 13 títulos, maior campeão disparado da Liga dos Campeões. Eu vou de Real Madrid. Com muita dúvida mesmo, absurdamente. É o confronto que eu tenho mais dúvida, mas eu acho que passa o Real Madrid. Bom, Manchester City e Atlético de Madrid. Aqui, para mim, passa o Manchester City. O Atlético de Madrid, mesmo diante do Manchester United, teve dificuldades para se classificar. Então eu vou de Manchester City, que para mim é um dos grandes favoritos a levar esse título, apesar de sempre acontecer algum evento extraordinário com o Manchester City quando se aproxima ali muito do título, né? A gente muitas vezes não vê o Manchester City com uma atuação que a gente costuma ver o time de Pep Guardiola apresentando, mas eu acredito muito nesse time do Pep Guardiola diante do Atlético de Madrid. Acho que tem mais recurso, tem mais organização, tem mais elenco, tem mais possibilidades dentro do jogo. O Atlético de Madrid parece que só consegue ter sucesso jogando no contra-ataque. E o Manchester City tem jogadores muito rápidos e de bom toque, então eles conseguem fazer uma rotação no ataque para conseguir infiltrar na boa defesa colocada do Atlético de Madrid. Então, para mim, passa o Manchester City. Villarreal e Bayern de Munique. Apesar do Bayern de Munique ter passado por uma situação decepcionante na ida contra o Salzburg, de ter empatado por 1-1 com um gol de empate do Coman aos 90 minutos do confronto, mas depois goleou por 7-1 em casa e vai decidir a vaga em casa. Então eu vou de Bayern de Munique. Não tô confiante que será uma goleada, porque o Villarreal tem um time bem organizado, mas acho que o Bayern de Munique passa sim, talvez
Pode acontecer de ter uma certa facilidade na volta. Na ida fora de casa, eu acho que o Villarreal vai pelo menos dar uma segurada no placar, mas vai ser uma grande surpresa para mim se o Bayern de Munique não passar. Eu sei que teve alguns deslizes recentes aí de ser goleado pelo Gladbach por 5-0, perder partidas que a gente jamais imaginaria que o Bayern perderia, mas para mim passa sim o Bayern de Munique. E, pela tradição também. Benfica versus Liverpool. Olha, benfiquistas me desculpem, mas Liverpool. O Liverpool, para mim, hoje é o time que mais tem condições de vencer esse título, porque é um time muito consistente. O trabalho do Klopp é maravilhoso, já tem um tempo, né? Já é um trabalho premiado com Liga dos Campeões, com Premier League. O Benfica se superou demais estando nessas quartas da Champions contra um Ajax que fez uma fase de grupos impressionante, que nos encantou. Foi uma das melhores campanhas do Ajax na fase de grupos, mas acho que dá Liverpool, sabe? O Benfica pode até conseguir segurar o placar na ida, mas na volta em Anfield o negócio vai pegar fogo e o Liverpool, claro, tem mais elenco, tem mais recurso, tem mais possibilidades dentro do jogo. O Benfica vai ter que atuar como fez contra o Ajax, na volta principalmente, né? Que é aquela coisa de se concentrar na defesa e tentar beliscar um golzinho ali no contra-ataque ou na bola parada, como foi o gol do Darwin Núñez. Mas para mim dá Liverpool. Real versus City na semi. Entre Manchester City e Real Madrid, eu acho que passa o City, tá? Pelo mesmo motivo que eu acho que passa em cima do Atlético de Madrid. Tem mais recurso, tem mais possibilidades dentro do jogo, tem um banco mais forte que o Real Madrid. Então eu acredito que o Manchester City passa, apesar da tradição do Real Madrid ser muito forte na Champions. Eu vejo essa Liga dos Campeões como uma grande possibilidade do Manchester City finalmente erguer pela primeira vez uma taça da Liga dos Campeões, mas tem a questão da tradição. Então o City já tirou aquele peso de nunca ter disputado uma final de Champions, disputou a final no ano passado, então sabe como é disputar uma final de Champions, então acredito que vai chegar mais tranquilo e por isso vai conseguir chegar novamente a uma final. Não seria um feito inédito, né? Então tirou o peso de ser um feito inédito das costas do time do Pep Guardiola. Entre Bayern de Munique e Liverpool. Aqui eu acho que dá inglês também. É aquela finalzinha que eu falei pra vocês, que eu acho que dá, viu? City versus Liverpool. E aí vai ser um confronto que a gente já tá acostumado a ver a nível nacional, na Inglaterra. Por que eu acho que o Liverpool passa em cima do Bayern de Munique? Pelo mesmo motivo que eu já mencionei pra vocês. O Bayern de Munique, em muitos jogos nessa temporada, decepcionou. O trabalho do Nagelsmann não é tão consolidado quanto o trabalho do Klopp. Muita gente reclama que o Nagelsmann tem mudado demais o esquema que era o esquema habitual do Bayern de Munique, que estava tendo muito sucesso com o Flick. Eu também concordo que às vezes ele descaracteriza muito o time, porque trocou de técnico, mas a maioria dos jogadores que era do Flick se manteve no Bayern de Munique. Então às vezes os jogadores não conseguem absorver muito o que o Nagelsmann pede, às vezes ele quer implantar muitas ideias que tiveram sucesso no Leipzig com ele e às vezes não dá certo com o elenco que ele tem nas mãos ali no Bayern de Munique. Então, por essa inconstância no trabalho do Nagelsmann, pelos deslizes recentes do Bayern de Munique, pelo que a gente viu na ida ali, no jogo de ida das oitavas contra o Salzburg, eu vou no Liverpool, que eu acho que tem um trabalho mais consistente na atual temporada. Então, entre uma final City-Liverpool, hoje eu vejo o Liverpool mais preparado para vencer o título. Mas se a gente olhar isoladamente num confronto de City e Liverpool, eu acho que o City vai dar a vida nesse jogo, não vai perder novamente uma final e a oportunidade de levantar pela primeira vez a taça da Champions diante de um time que ele conhece muito bem. Então, acredito que o Pep Guardiola dessa vez não vai deixar o time dele falhar. É claro que nesses confrontos muito pareados assim,
Os desfalques são extremamente importantes, então pode acontecer um desfalque ou outro ali que desequilibre o confronto entre Liverpool e City. Eu acho que dá City. Com dúvida também. Mas como eu já tinha pensado nessa final, eu decidi mais rápido. Acho que é mais ou menos isso mesmo e vamos ver se a minha opinião não vai mudar ao longo dos dias, porque a gente sabe que os desfalques em partidas tão equilibradas assim acabam influenciando na nossa opinião. Às vezes perde um jogador-chave ali pouco antes do confronto e isso de fato atrapalha no desempenho do time.